Nós estamos no momento de fechamento da chamada Década de Ação para a Segurança do Trânsito, que foi decretada pela ONU em maio de 2011. Essa é uma ação mundial de conscientização para o alto índice de mortes e de pessoas feridas no trânsito em todo o mundo. Aqui no Brasil, nós temos um trabalho muito forte que acontece nesse mês de maio, que é o movimento Maio Amarelo. Maio por conta dessa década da ONU e amarelo porque simboliza atenção, né, a partir da sinalização que nós já conhecemos no trânsito. Para falar conosco um pouco sobre esse trabalho de segurança, de conscientização no trânsito, em especial das rodovias, nós recebemos hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual por conta da pandemia, mas disponível para você pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Caio Nascimento, que é coordenador de operações da CART, a concessionária Auto Raposo Tavares. Já conversou conosco em outras situações por telefone, agora em formato virtual. Mais uma vez, Caio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lidiane. É um prazer novamente falar aí com a Rádio Câmara e com todos os seus ouvintes. Bom, as concessionárias de rodovias, né, nós sabemos que tem um papel de protagonismo quando se fala em segurança no trânsito e manutenção da vida nas estradas. Hoje, quais são as principais ações de infraestrutura, Caio, que interferem diretamente na segurança do motorista? Perfeito, Lidiane. A CART, concessionária Auto Raposo Tavares, em parceria com a Artesp e com o policiamento rodoviário, também com o apoio do DR, ela vem, ao longo dos anos, fazendo ações de prevenção de acidente. Então, dentre as principais ações que a gente pode destacar durante essa década, a gente pode falar da infraestrutura. Então, foram feitas diversas ações, né? Diversas obras de ampliação, de conservação, para que a rodovia se tornasse um caminho mais seguro para todos os usuários. Então, ao longo desse período, obras de duplicação, melhoria em dispositivos de retorno, né? Feitos também alguns outros dispositivos de retorno para que traga mais segurança para o usuário, foram conduzidas pela CART nesse momento, e com a entrega dessas ampliações, observa-se aí uma redução drástica no índice de acidentes e, consequentemente, no índice de fatalidades. Bom, então, reforçando que a gente sabe que investimentos em obras de infraestrutura interferem diretamente e positivamente, né, na redução desses números. Usando como exemplos alguns dados que vocês nos trouxeram aqui via assessoria de imprensa, a rodovia Raposo Tavares, que faz a ligação São Paulo-Mato Grosso do Sul, por exemplo. Segundo a assessoria da CART, teve uma queda de 80% nas mortes na última década. Quais ações em especial foram adotadas nesse trecho? Nessa rodovia, Caio? É importante destacar, Lidiane, que realmente esse corredor ele é um corredor muito importante para a malha rodoviária brasileira, né? Ela liga aí o Mato Grosso do Sul ao interior de São Paulo e também passa próximo aí da região norte do Paraná. Então, ela é um importante corredor onde a gente tem um tráfego muito grande, principalmente de veículos pesados, né? De caminhões carregados aí para poder abastecer todo o interior paulista e também a capital. Então, dentro das ações feitas, né, a gente tem ações como a corda motorista, que é onde a gente faz, né, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, a Artesp, paralisações de alguns veículos, de caminhões, né, para poder orientar sobre a segurança, sobre a sonolência, sobre a importância dos veículos estarem bem sinalizados para evitar colisões traseiras, além, é claro, do que eu disse anteriormente, que a infraestrutura ela foi ampliada ao longo desse período. Então, isso potencializou, ajudou na diminuição desses acidentes. Quando a gente fala de ampliação, a gente pode citar como exemplo a criação de dispositivos de retorno ou de acesso às cidades, que anteriormente era em nível, e após a implantação desses dispositivos, né, a criação desses novos dispositivos, a gente reduziu a zero os acidentes com colisões transversais, que é quando um veículo está trafegando num sentido e acaba colidindo na lateral de outro. Isso era muito comum quando, às vezes, os veículos tentavam acessar a sua cidade ou fazer um retorno
e acabava não observando o outro veículo que trafegava no eixo principal. Então, essas são uma das principais ações aí que contribuíram, né, colaboraram para essa redução. Quando a gente fala nos fatores, né, que são riscos em potencial para colisões, como você comentou, a ausência de retornos, né, de acesso seria um deles. Quais seriam os outros fatores que potencializam, que favorecem cenários de colisões, Caio? A gente tem também, principalmente, né, a questão de colisões traseiras. Então, a gente fala da malha rodoviária no Brasil, ela é composta por vários tipos de geométricos, né? Então, aclives, declives, curvas, eles acabam influenciando aí nesses acidentes. E quando a gente fala de colisão traseira, a gente fala de muitos aclives ao longo do corredor, que potencializa a redução de velocidade de alguns veículos carregados e a falta de observação de outros condutores nessa redução da velocidade. E aí, consequentemente, acaba ocorrendo a colisão traseira. Por isso, o PRA, o Programa de Redução de Acidente, ele vem muito de encontro a isso, né? Alertar o condutor do caminhão, né, do veículo pesado, sobre a importância do veículo dele estar bem sinalizado e do condutor de passeio sobre a importância dele estar preparado para a viagem, dele estar atento à rodovia para que essa fatalidade não venha ocorrer. Você comentou, né, do corredor Raposo Tavares, nós temos também a rodovia João Batista Cabral Renault, que é que nós comumente chamamos de Bauru e Pau-Sul, que também teve uma redução significativa, pouco mais de 50% no número de mortes no trânsito nos últimos 10 anos, e é interessante porque, de acordo com os dados que vocês nos forneceram, essa rodovia ela teve um aumento no número de veículos circulando ao longo dos últimos anos. Exatamente. A gente pode destacar que foi consideravelmente a mesma projeção, tanto para a redução de acidentes quanto para o aumento de tráfego. Então, quando a gente fala mais de 50% de redução no acidente, também é mais de 50% no aumento de tráfego no local. Então, perceba como apesar desse aumento, a segurança ela se tornou maior. Então, a rodovia João Batista Cabral Renault, a SP225, ela é uma das rodovias que a CART ela investiu em duplicação, investiu nesses dispositivos de retorno, e o resultado disso, ao longo dessa década, é a redução já informada, né, de fatalidades do local. Então, num total, aí somando todas as 3 rodovias que a CART administra, SP225, 327 e 270, que fazem, né, todo o corredor, a malha viária da CART, a gente observa aí uma redução de 32 fatalidades para 15. Caio, agora nós temos, já que estamos falando da Bauru e Pau-Sul, nós temos uma característica muito peculiar aqui na nossa cidade, além de estar estrategicamente localizada no coração do estado, ela é toda recortada por rodovias. E o motorista bauruense, o motorista urbano, acaba utilizando essas rodovias também para essa finalidade, deslocar-se de um lado para outro aqui no município. Qual é o perfil desse fluxo de movimento? Como se comporta o motorista com finalidade rodoviária e o motorista com finalidade urbana? Perfeito, Lidiane. A gente observa que o comportamento de quem utiliza a rodovia para trajetos longos, né, são as pessoas que estão mais em caráter a trabalho, né? E quando a gente fala do perímetro urbano, são aquelas pessoas que têm pouca experiência na rodovia e ela utiliza esse eixo como forma de deslocamento mais rápido para fugir dos grandes centros. Então, a gente observa que a experiência entre quem faz trajetos a longa distância e quem faz a curta distância, ele acaba sendo bem percebido e acaba também trazendo um certo, não vou dizer problema, né, mas eu vou dizer um certo desconforto. Conflito, exato. Um certo conflito para quem está utilizando. Por quê? A pessoa que ela faz trajeto curto, ela tá pouco preparada nesse momento. Então, às vezes, ela utiliza veículos de baixa cilindrada, utiliza motos, né, para fazer um percurso menor. Então, a diferença entre esse público
basicamente se encontra na experiência. Então, a gente orienta, né, reforça para todo mundo que for utilizar a rodovia, para que esteja sempre atento a tudo aquilo que a gente traz ao longo de todos esses anos. Está atento às condições do veículo, se o veículo está bem sinalizado ou não, condição dos pneus, não utilizar celular enquanto está dirigindo, é uma prática ainda muito comum, infelizmente. Então, não utilizar o celular durante esse percurso, realmente se preparar para estar na rodovia, onde o tráfego é mais intenso e também é um pouco mais perigoso. Existe um planejamento ou uma estratégia de trabalho para contemplar exatamente, né, esses motoristas, né, um planejamento diferenciado para esses trechos que são mais utilizados para tráfego urbano? Sim, para esse tráfego urbano a gente traz algumas ações, como por exemplo cavalo de aço. Qual é essa ação cavalo de aço? É poder orientar os motociclistas, né, sobre os perigos de transitar numa rodovia com fluxo maior de veículos pesados, orientação para eles de utilizar antena porta-cerol, passar toda essa orientação que eles acabam sendo os mais vulneráveis nesse momento. Então, além das outras ações que a gente contempla, que a gente passa orientação para os usuários, o carro forte, aí, vamos dizer, a parte do cavalo de aço para motocicleta também é um diferencial aí que a gente consegue reduzir bastante os números de acidente. Agora, para 2021, vocês têm um trabalho, um planejamento todo diferenciado e especial, né, para que tem a finalidade, né, de reforçar essa questão da segurança nas rodovias, que é o programa CART pela Vida. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse trabalho, né, para os motoristas que estão nos ouvindo e nos assistindo entenderem o que é que eles podem encontrar daqui para frente nas rodovias que cortam aqui a região, enfim. E os trabalhos que vocês executam, eles têm parcerias com a Polícia Militar Rodoviária também? Como é que tem sido toda essa fiscalização no trânsito rodoviário? Tem sido muito positiva, Lidiane. O Kart pela Vida ele vem realmente num ano onde a gente enfrenta ainda a pandemia, né? É algo que ainda a gente vem percorrendo ao longo desse tempo aí. E o Kart pela Vida ele vem para realmente alertar e orientar, né, todos os condutores. Então, a partir de 2021, a CART iniciou esse projeto, esse programa, e ele tem a parceria tanto da Polícia Militar Rodoviária, quanto da Artesp, quanto do DR, quanto outros parceiros da região, né, SESC-Senat. A gente tem toda essa parceria para realmente ajudar a orientar os usuários. Então, a finalidade dele é potencializar a quantidade de ações ao longo da malha rodoviária, ao longo dos pontos de atendimento que a gente tem, com o intuito de orientar os usuários de curta distância, longa distância, aqueles que viajam só no final de semana, ou viajam só no feriado, ou aqueles que realmente utilizam do corredor para o seu ganha-pão, né? A gente procura abordar todos esses usuários para que a gente possa passar instruções de prevenção, instruções de segurança, instruções que colaborem para a preservação da vida. Quando você fala em abordagem de orientação, então o que nós temos não é só uma campanha, não é só um trabalho estratégico agora para reforçar a fiscalização, mas também para reforçar as ações educativas, a necessidade de educação e conscientização para o trânsito. Exatamente. É extremamente importante que a gente consiga trazer essa preocupação, né? Trazer esse alerta para todo mundo que utiliza a rodovia, né? A gente vê aí ao longo da década o quanto isso já vem melhorando. As pessoas vêm tendo mais consciência sobre a utilização, sobre a direção defensiva. Então, esse projeto, né, essa ação, ela é realmente algo para poder potencializar essa informação dentro da população, pois quem conduz os veículos é a população. Então, se a gente conseguir chegar até eles, né, e demonstrar para eles que a prevenção, a direção defensiva, isso ajuda a você sair da sua casa e conseguir retornar para a sua família em segurança, eu acredito que a gente consiga trazer mais reduções aí. E aí, a concessionária
faz a parte dela na parte de infraestrutura e tenta também conscientizar a população sobre como poder colaborar para que a gente tenha cada vez mais uma diminuição nesses índices de fatalidades que ainda acabam trazendo para a gente uma situação bem difícil, para a gente, para toda a nossa família. Sim, números, né, resultados com perspectivas positivas, falando de trânsito e trânsito nas rodovias, inclusive, a gente trouxe aqui no programa Espaço Aberto e mostrando e confirmando que realmente falar sobre segurança no trânsito, necessidade de educação e conscientização nunca é demais. Nosso convidado hoje para comentar sobre esse assunto foi o Caio Nascimento, ele que é coordenador de operações da CART, a concessionária Alto Raposo Tavares, que administra algumas das rodovias aqui que cortam e também circundam a região de Bauru. Caio, mais uma vez, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Lidiane. Gostaria de deixar aqui o nosso 0800 para todos os usuários que forem utilizar a nossa rodovia. A gente tem 12 bases de SAUS ao longo da nossa malha rodoviária. Tem recursos 24 horas por dia para poder atender todo usuário que houver uma necessidade. Então, caso algum dos ouvintes esteja utilizando a nossa rodovia, fique à vontade para poder estar pedindo apoio, pedindo socorro, pedindo orientação. A gente está à disposição para poder atendê-los. Se eu puder passar o 0800... Fica à vontade. 0800 773 0090. 0800 773 0090. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e um abraço para todos. Está feita a nossa prestação de serviços, então eu aproveito para te agradecer mais uma vez, Caio, e agradecer você também que ficou sintonizado aqui conosco, lembrando que essa entrevista fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure TV Câmara Bauru. Até a próxima.